tempos de pressão sobre as Forças Armadas. Nos quartéis, nas unidades, manifestações, vigília, pressão sobre os comandantes de unidades. Hoje, aqui em Brasília, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, foi às lágrimas. Semana passada foi na entrega da espada. Ele sequer abriu a boca para cantar o hino e estava emocionado. Hoje, quando a esposa de um capitão de mar e guerra o abraçou chorando, ele chorou também, né? Então, a gente nota que há uma pressão também sobre o comandante supremo das Forças Armadas. E como se isso não bastasse, hoje um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é Brasília, cancelou a assinatura da compra de 98 blindados Centauro 2 da Iveco Otto Melara, italiana, né, que seria uma primeira entrega para substituir blindados brasileiros. É um blindado com 4 eixos, todos tracionados, um canhão de 120 milímetros, mais uma metralhadora na torre, ultramoderno, com capacidade de destruição de outros blindados. O advogado que moveu a ação foi atendendo a um advogado, um juiz decidiu. O advogado que moveu a ação era chefe da assessoria especial de Antônio Palocci no gabinete civil de Dilma. E também foi participante da campanha eleitoral de Dilma. Ou seja, foi um pedido político. O desembargador certamente não atendeu a razões técnicas de substituição de material do Exército. O que vai ser argumentado agora, certamente vai haver um recurso ao plenário do Tribunal Regional Federal de Brasília, explicando a razão desse contrato. E no mesmo dia se encontra em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, um carro queimado, 2 corpos carbonizados de 2 sargentos, um do Exército, que tem filhos de 3 e 10 anos, e um da Marinha. Eram amigos, moravam na Baixada Fluminense e foram passar um fim de semana na região dos Lagos. E foram abordados por um grupo criminoso. Quando descobriram que eram militares, eles, segundo a informação da polícia, os torturaram e depois os mataram pelo fogo. Tempos difíceis. Neste vídeo falaremos sobre por que o PT erra ao dizer que os 5 bilhões de reais anunciados para a aquisição de 98 blindados para o Exército Brasileiro representam uma compra cara e que afetará as contas públicas. No dia 25 de novembro, o Exército Brasileiro anunciou o blindado Centauro 2 dos italianos da Iveco como escolhido no âmbito de um programa para a aquisição de blindados 8x8. Um programa com o objetivo de cobrir uma grande e importante lacuna no nosso exército, que é a falta de blindados armados com canhões de 120 milímetros. Com o Centauro 2, a arma de cavalaria do exército brasileiro será finalmente capaz de enfrentar, a longa distância, blindados pesados como os T-72, que equipam alguns exércitos vizinhos. De acordo com o programa de aquisição do Exército, serão destinados 5 bilhões de reais para a compra de até 98 viaturas. Alguns dias após o anúncio da escolha, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o partido do presidente eleito Lula da Silva, fez uma publicação na sua conta no Twitter criticando duramente essa aquisição. Mas por que os argumentos apresentados pela deputada estão errados? Quando dividimos 5 bilhões por 98 blindados, o resultado são cerca de 51 milhões de reais por veículo, um pouco menos de 10 milhões de dólares por cada blindado Centauro 2. 10 milhões de dólares por blindado é, de fato, um valor elevado, e basta vermos que MAN Battle Tanks modernos e avançados, como o M1A2 Abrams CEP V3, tem um preço oficial de tabela de menos de 6,5 milhões de dólares por unidade. Isso então significa que o preço está caro?
Não quando analisamos o programa de aquisição do Exército, que inclui muito mais do que a mera aquisição de um veículo. Adquirir um equipamento militar avançado e complexo como um blindado é muito diferente do que adquirir um carro em uma concessionária. Quando você compra um carro, o vendedor te entrega as chaves e você sai de lá dirigindo o seu novo veículo. Mas quando um país adquire um blindado, o vendedor tem que treinar os instrutores que formarão as futuras tripulações. Tem que montar simuladores e centros de treinamento nas instalações militares do país comprador. Tem que montar oficinas e fornecer todas as peças sobressalentes por um período pré-determinado de tempo. Tem que apoiar o país comprador na montagem de toda uma nova estrutura e cadeia logística para atender às novas viaturas. Tem que dar toda a assistência com relação ao transporte e à entrega dos equipamentos no destino. E tem que continuar presente e disponível durante anos ou mesmo décadas para tarefas rotineiras de manutenção e de atualização. Tudo isso encarece, e muito, o preço de um contrato envolvendo um equipamento tão complexo como um blindado. Um preço que acaba inevitavelmente por se diluir em futuras novas aquisições, já que toda a estrutura inicial já está montada e em pleno funcionamento. Além disso, os 5 bilhões de reais destinados a essa aquisição não serão pagos de uma só vez, mas sim distribuídos ao longo de pelo menos 16 anos, até 2038, que é quando está prevista a entrega das últimas viaturas. É claro que 5 bilhões de reais é muito dinheiro, mas trata-se de uma verba que, ao contrário do que a deputada deixou transparecer, não afetará as contas públicas, já que se trata de uma verba já inserida no orçamento da defesa. Com esses 5 bilhões correspondendo a apenas 4% do referido orçamento, um valor que, vale a pena lembrar novamente, será pago ao longo de 16 anos. Outra alegação incorreta se refere a um suposto secretismo no processo de aquisição, quando refere à expressão "no apagar das luzes" do atual governo. O processo de aquisição dessas viaturas começou em 2006, durante o primeiro mandato do presidente eleito Lula da Silva, com esse processo evoluindo e tomando a sua forma final em dezembro de 2020, há praticamente 2 anos. Ao longo desse tempo, o Exército Brasileiro publicou, de forma transparente, todas as informações exigidas por lei para a aquisição de novos sistemas de defesa.